E aí, meus queridos, de volta aqui com as nossas aulas. Dizer que estou com muita saudade das nossas discussões, né, da riqueza das nossas discussões. Mas enquanto isso não se normaliza, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. E hoje nós vamos discutir uma questão um conteúdo, né, um tema aí muito recorrente nos Enems, que é essa ideia da cidade, como nós já havíamos discutindo aí anteriormente. E hoje, especialmente por conta dessa questão do espaço da cidade e principalmente essa ideia da segregação, da desigualdade social que é crônica em nosso país. E aí aquele velho questionamento, né? Porque apesar de viver tão próximos, né, geograficamente, nós estamos tão separados aí simbolicamente. Essa foto muito famosa representa aí esses dois extremos da cidade. De um lado, as classes sociais que podem usufruir de tudo aquilo que a sociedade de consumo oferece, e de outro lado aí nós temos aqueles que estão à margem dessa sociedade tão marcada pela desigualdade social. Como surgem então as favelas no Brasil? É um outro problema de política social crônica em nosso país, essa questão das favelas, da urbanização das favelas. Esse processo de surgimento das favelas, ou favelização, como sociologicamente chamamos, segundo alguns dados históricos, apontam que essas favelas teriam surgido aí no final do século XIX, 1896, 1897, com o com o fim da Guerra de Canudos, teriam sido doados aí aos combatentes terrenos no morro, e eles teriam começado então esse processo. Mas certo é que as favelas ela é um sinal de grande desigualdade que o nosso Brasil, que o nosso país vive aí historicamente, e que foi potencializado esse processo de favelização a partir da industrialização, né, como nós já falamos aqui, o êxodo rural, e as pessoas migram para a cidade, e com isso potencializa aí essa questão das favelas. Lembrando que não dá para definir o surgimento das favelas e sua expansão com apenas um fator histórico, mas nós temos vários fatores, né? E o mais evidente aí é essa questão da desigualdade social, que é crônica, e que as pessoas, por não ter acesso aos espaços urbanizados, acabam construindo então nesses espaços aí. Aí nós temos diversos tipos, né, de favela pelo Brasil. Nós estamos muito acostumados com aquela favela que é no morro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas nós temos, como a desigualdade social ela está espalhada, instalada no Brasil inteiro, então nós temos aí diversas formas das pessoas se organizarem ao redor da cidade por não ter acesso aos espaços urbanizados. Aí nós temos aqui em Recife as palafitas, nós temos ali o Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Então, os aglomerados subnormais, né, como são chamados, geralmente eles ocupam essas áreas menos propícias à urbanização. E já o estado tão lento como é, e nessas áreas dificulta ainda a urbanização desses espaços, e com isso os grandes problemas que sabemos que as periferias, né, que os espaços, esses aglomerados subnormais enfrentam. A questão da violência, a ausência do Estado, que possibilita aí a organização de milícias, do tráfico de drogas e tantas outras questões, né, estruturais de políticas públicas que são vivenciadas nesses espaços aí por essas pessoas. Aí, essa questão uma outra questão que é muito recorrente é a questão do preconceito em relação a esses espaços. Esses espaços são estigmatizados, são marcados historicamente pelo preconceito. Nós temos aqui um depoimento, né, um discurso aí de um imobiliário do Rio de Janeiro, isso em 1926, e olha como é altamente preconceituoso esse discurso. Mister se põe um paradeiro imediato, se levante uma barreira profilática contra a
manifestação avassaladora das lindas montanhas cariocas pelo flagelo das favelas. Reduto de capoeiras, velhacoito, de larápios, que leva a insegurança e a intranquilidade aos quatro cantos da cidade. Desprovida de qualquer espécie de policiamento, construídas livremente de latas e frangalhos em terrenos gratuitos de patrimônio nacional. Libertado de todos os impostos, alheio a toda ação fiscal, são excelente estímulo à indolência. Então aqui nós temos o retrato dessa estigmatização no Brasil. Um discurso altamente preconceituoso que se perpetua até os nossos dias. Se esses espaços são ocupados, se esses espaços não têm nenhuma infraestrutura, isso é culpa do Estado, é obrigação do Estado possibilitar isso aos moradores das favelas. E se eles moram nesses espaços, não é por opção, é por falta de opção, uma vez que eles não conseguem, as condições econômicas não possibilitam que eles ocupem os lugares, que eles tenham acesso aos lugares urbanizados da cidade. É frequente nos jornais, e isso a gente vê diariamente, tratar a favela como se fosse um espaço à parte da cidade, né? A polícia ocupou, invadiu ou fez um cerco à favela. Tal vocabulário remete à guerra entre territórios. De um lado, aí nós temos a sociedade, a cidade legalmente constituída, construída, e de outro, um território controlado informalmente, pela força ou pelo prestígio de grupos marginais. Se isso acontece, e acontece, mas é por conta justamente da ausência do Estado com segurança pública nesses espaços. E aí, as milícias, o tráfico, eles ocupam esses espaços, uma vez que o Estado não consegue ou não quer chegar a esses espaços. Eu digo não quer porque nós temos no Brasil uma ligação muito forte entre as milícias e o poder político. Nós temos políticos que se elegem a partir do poder dessas milícias. Então tem aí quase que um acordo político entre esses dois espaços. A favela ela está dentro da cidade, ela não é um espaço à parte. Por isso deve ser vista como parte integrante da cidade, no que diz respeito às políticas públicas. Aí nós temos uma questão muito importante que é os números, né? As favelas em números. Esse dado é do IBGE, do censo de 2010. Esse censo ele é feito a cada 10 anos. Esse ano, por conta da pandemia, provavelmente não foi e não será feito. Mas nós temos aí 5 cidades brasileiras que estão entre as 20 mais desiguais do mundo: Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Curitiba. Hoje, 6% da população brasileira vive em favelas. 20 regiões metropolitanas concentram 88,6% desses domicílios e 49% fica na região sudeste, 28% na região nordeste, 14,4% na região norte e 5,3% na sul e 1,8% na região centro-oeste. Essas áreas aí foram mapeadas 3,2 milhões de domicílios. Aí nós temos aqui uma outra característica importante das favelas, que é o perfil dos moradores, né? Esses gráficos representam tudo aquilo que não é muito legal do ponto de vista de violência, do ponto de vista de renda, do ponto de vista das pessoas que ocupam esses espaços. Tem uma grande diferença entre as áreas urbanizadas e as favelas. E nesse sentido aí, os negros eles estão sempre em desvantagem dentro aí desse gráfico. Nós temos o perfil dos moradores, né, desses espaços, que são espaços distintos por conta da ausência do Estado. Então, metade dos moradores das favelas brasileiras com 10 anos ou mais de idade tem renda mensal de R$370. Imagine aí. Isso, essas cidades, na zona rural dessas cidades, cai para R$112 mensais. Uma vez que nas cidades regulares aí, dos municípios brasileiros que possuem favela, essa renda ela vai para 510. Então, nas favelas, 370, nos espaços rurais desses municípios, 112, e nas cidades que têm favelas, mas na parte urbanizada, vai para
510. Olha como a diferença social no Brasil ela é gritante. Além da população mais jovem, as favelas também concentravam um número maior de pessoas que declaram pretas, né? Isso nós estamos já cientes, né, de que as favelas são espaços onde se concentra a maior parte das pessoas pretas do nosso país e que sofrem preconceito constante. Não sei se vocês acompanharam aí no Fantástico a diferença absurda entre os assassinatos de jovens negros e jovens brancos, de mulheres negras e mulheres brancas, de policiais negros e policiais brancos. Os índices que separam essas realidades aí são absurdas, absurdas. O percentual de pretos e pardos nas favelas chegou a 68,4%, enquanto que nas áreas urbanas é de 46,7%. Olha que diferença. Então, os negros estão sempre... Isso aqui é uma questão histórica. Os negros estão sempre na periferia porque foram negados a eles aí os direitos de educação, de estar inseridos no contexto social, né, como já dizia aí Florestan Fernandes. E aí a gente finaliza por aqui esse nosso primeiro bloco. No segundo bloco nós voltaremos para discutir um outro tópico muito importante, muito recorrente aí nos processos seletivos, que é essa questão da segregação social e da autossegregação, né, social e espacial. Então a gente volta já para continuarmos aí com a nossa discussão.